Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura dos capítulos 14, 15, 16 e 17 do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy O. Martin. Quando ele precisar ouvir o que tenho a lhe dizer. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em geral, nós, as mulheres, estamos atentas a questões que nossos maridos não estão. Há ocasiões em que você enxerga a verdade acerca de uma situação e o seu marido não, e você sabe que ele precisa ouvir a sua opinião. Se você sabe que seu marido está prestes a cair no precipício por ter tomado uma decisão errada, é seu dever alertá-lo. Se houver palavras que você necessite dizer ao seu marido a respeito do que ele está fazendo ou deixando de fazer, ore antes. Peça a Deus que abra os ouvidos dele para ouvir, a mente para entender e o coração para aceitar o que você tem a dizer. Há homens que se recusam a ouvir qualquer coisa que a esposa tenha para dizer, simplesmente porque ela é mulher, e ele tem certeza de que sabe mais. Às vezes, o ego do homem se sente ofendido por achar que ela pode estar certa e ele errado. A maioria dos homens, contudo, tem uma autoimagem positiva e sabe que seu valor não é diminuído quando ouvem a opinião da esposa. Aliás, aceitam de bom grado. Quando percebeu que havia um problema em sua família, Sara entendeu que precisava falar. O que ela contou ao marido foi algo que ele não queria ouvir. A princípio, ele rejeitou a ideia, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino. Atenda a tudo que Sara lhe pedir. Que palavras adoráveis! Deus disse a Abraão que ouvisse sua esposa porque ela estava certa. Ore para que Deus ajude seu marido a enxergar quando você também estiver certa. Peça a Deus que abra o coração de seu marido para ouvi-lo, mesmo quando é você quem está falando. Minha oração a Deus, Senhor, oro para que me mostres a verdade sobre o que necessito ver a respeito do meu marido. Ajuda-me a entender o que estou sentindo na alma a respeito dele ou da situação em que ele se encontra. É realmente uma revelação vinda de ti. Se eu estiver errada, mostra-me o que é certo. Se estiver certa, prepara o coração do meu marido para aceitar o que tenho a lhe dizer. Abra-lhe os ouvidos para ouvir a verdade. E não permitas que ele resista às minhas palavras ou assuma uma atitude defensiva. Ajuda-me a falar com ele com paciência, bondade, humildade e autocontrole, que só conseguimos quando andamos contigo e estamos cheios do teu espírito. Sara sabia que estava certa, mesmo tendo certeza de que Abraão não concordaria com ela. Mas tu falaste com ele e ele ouviu a tua voz e enxergou a verdade. Oro para que todas as vezes que eu precisar conversar com meu marido sobre uma situação que vejo com os olhos da alma, tu lhe mostres a verdade que ele precisa ouvir. Não estou preocupada em saber se ele acha que estou certa. Estou mais preocupada em saber se meu marido entende a tua vontade para a vida dele e para a nossa, e que ele tome a decisão certa. Ajuda-o a ser pronto para ouvir tua voz e só diga não, depois de ter ouvido tudo. Prepara o coração dele agora e dá-me as palavras certas. Se for necessário que eu não diga nada, mostre-me essa possibilidade também. Oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos discutir um assunto, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Você já manifestou uma preocupação ou uma opinião a seu marido, mas teve a sensação de que ele não ouviu? Será que às vezes ele não dá atenção a um assunto que você considera importante? Houve ocasiões em que você tentou conversar com seu marido, mas sentiu que ele respondeu ou comentou de modo rápido demais, sem realmente ter ouvido até o fim? É muito importante esclarecer um assunto, mas é impossível fazer isso sem que cada parte se disponha realmente a escutar o que a outra está dizendo. Se seu marido gosta mais de falar do que ouvir, talvez você pense que ele não queira ouvi-la, ou não dê valor ao que você tem a dizer. E se você gosta mais de falar do que ouvir, talvez ele sinta o mesmo a seu respeito. Aquele que sempre quer apressar a conversa para chegar aos pontos mais importantes causa prejuízos ao relacionamento. Discutir um problema em conjunto é um tijolo importante na construção do casamento. Se isso ocorre raramente, formam-se espaços vazios na relação, e a construção é edificada sobre um alicerce instável. Peça a Deus que os ajude a consertar de maneira amigável e não combativa.
Peça-lhe que reine entre vocês em espírito de lucidez, paciência, paz e amor. Ore para que Deus lhes dê ouvido, para escutar um ao outro todos os dias. Peça-lhe que os ajude a tratar os assuntos importantes até resolvê-los, de modo que vocês não os deixem no gelo a ponto de a situação se converter num enorme iceberg posteriormente. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que ajudes meu marido e eu a conversar com calma e maturidade, sem discussão, briga, mal-entendido ou sensibilidade à flor da pele. Capacita-nos a transmitir claramente nossas opiniões sobre o assunto em pauta e a ouvir com atenção o que o outro quer dizer. Dá-nos tua paciência, tua paz e a capacidade de manifestar nossas opiniões sem jamais agredir um ao outro. Mostra-nos como resolver um conflito quando ele surgir, para que todos os assuntos que necessitem ser resolvidos sejam decididos de comum acordo e com maturidade. Coloca um fim a qualquer conversa que provoque emoções fortes e exageradas em nós. Ajuda-nos a entender e a crer plenamente e sem reservas que estamos no mesmo time e devemos sempre nos empenhar em fortalecê-lo. Todas as vezes que o inimigo tentar intrometer-se entre o nosso caminho e provocar confusões, mal-entendidos, sensibilidade exagerada, sentimento de rejeição ou medo de rejeição, ajuda-nos a discernir a origem disso e a recusar que ele exerça influência na nossa vida. Capacita-nos a conversar cuidadosamente sobre cada problema, para que seja resolvido por completo e que nenhum item fique pendente de solução. Ajuda-nos a fazer tudo isso de modo que haja uma atitude positiva, amorosa e compassiva entre nós. Oro em nome de Jesus. Quando eu desejo ser mais semelhante a Jesus? Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Não há nada que revele a uma mulher o grau de sua semelhança a Jesus do que seu relacionamento com seu marido. Sua maneira de falar, de conversar, de agir, de reagir, de responder a ele, mostra a ela o quanto ainda deve percorrer para ser tudo aquilo que Deus planejou. O casamento é um teste verdadeiro para saber o que existe dentro de todos nós. O egoísmo, a falta de consideração e de amor por parte do marido ou da mulher são revelados na vida conjugal dia após dia, ano após ano. Se, porém, a mulher não gostar do que vê nela própria em relação ao casamento, talvez queira ser mais semelhante a Jesus, para que seu amor, altruísmo e bondade se desenvolvam dentro dela e sejam revelados aos que rodeiam, principalmente o marido. O homem pode e deve fazer a mesma coisa, mas por ora o assunto gira em torno de você. Peça a Deus que ajude a andar como Jesus andou. A única maneira de conseguir isso é pelo poder do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, ele habita no seu coração e você pode viver como Deus deseja, porque o Espírito Santo a capacita a fazer isso. Para que o perfeito amor de Jesus se desenvolva em você, é necessário estar diariamente em contato com a palavra de Deus, para aprender com ele como viver e saber como Jesus viveu. Permita que a palavra viva em você, a fim de ser guiada pelo Espírito Santo e fazer as escolhas certas sobre como viver. A Bíblia diz que aquele que conhece a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, a verdade não está nele. Agradeça a Deus por ter a mente de Cristo e, portanto, ter tudo do que necessita para ser semelhante a Ele. Peça ao Espírito Santo que te oriente, te ensine, capacite a ter por seu marido a mesma compaixão, o mesmo altruísmo e a mesma misericórdia, o mesmo amor que Jesus tem por você. Peça-lhe que abasteça com sua verdade. Minha oração a Deus. Senhor, ajuda a pensar como tu pensas e a falar como tu falas, com compaixão, amor, graça e misericórdia. Leve embora tudo que há em mim que não provenha do teu espírito, ira, amargura, crítica e falta de amor. Elimina toda a tendência que há em mim de agir do modo de acordo com a carne e de ofender alguém com palavras ou ações. Retira o desejo que porventura existe em mim de afastar-me do meu marido, de maneira física, emocional ou mental. Sei que não é teu querer que eu me afaste dele. Teu desejo é que nos aproximemos um do outro, como tu te aproxima de nós e quero imitar-te. Conduz-me nos teus caminhos, Senhor. Ensina-me o teu amor incondicional, o que ele significa e ajuda-me a exibi-lo. Enche-me completamente do teu amor e perdão para que eles transbordem em mim e alcancem meu marido. Molda o meu coração da maneira como tu desejas. Transforma meu ser, às vezes,
Todas as vezes que eu ler tua palavra, ajuda-me a ser tua de tal modo que eu não seja capaz de me movimentar ou falar sem que as minhas ações fluam do teu amor para o meu coração. Senhor, tu és belo, bondoso, gentil, fiel, verdadeiro, altruísta, sábio, amoroso, pacífico, bom e santo. Tu és luz e vida. Quero ser mais semelhante a ti. Oro em nome de Jesus. Quando ele precisa se desculpar. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se seu marido a ofender de alguma maneira, intencionalmente, por descuido ou sem saber, você vai querer que ele reconheça o que fez, confesse o erro e peça desculpa. Evidentemente, você não pode obrigá-lo a desculpar-se, mas pode pedir a Deus para tocar no coração dele e o levar a confessar que lamenta tê-la ofendido. O motivo de interceder por seu marido a fim de que ele peça desculpas pelo que disse ou fez não é vê-lo rastejar aos seus pés, tampouco é para curar a mágoa, por mais que isso seja importante para você. Quando seu marido não se arrepende de um erro, ele está cobrindo um pecado, e isso limita a sua capacidade de prosperar. E vocês dois não podem viver bem sem que Deus os abençoe com prosperidade. Você não quer que o seu marido faça ou deixe de fazer algo que o separe do Senhor de alguma maneira. Suas orações por ele poderão ajudá-lo a enxergar a verdade com mais clareza, porque o Espírito da verdade tocará o coração dele. Suas orações também poderão ajudá-lo a ser confiante o suficiente para reconhecer que lhe pedir desculpas aumentará a sua estima por ele, ao invés de diminuir. Embora a pessoa menos confiante tenha dificuldade em admitir que está errada, o marido que se sente bem consigo tem mais possibilidade de enxergar a vantagem de eliminar o problema entre ele e a esposa. E isso sempre melhora o relacionamento conjugal. Minha oração a Deus: Senhor, se meu marido me ofendeu de alguma forma ou não me deu a devida atenção e ele me deve um pedido de desculpa, oro para que o ajude a fazer isso. Aproxime-o de ti para que ele confesse os pecados que cometeu. Ajude-o a acertar a situação comigo em primeiro lugar, para que ele tenha mais lucidez e sinta mais confiança em sua capacidade de acertar a situação comigo. Tua palavra afirma que quando nós apresentamos diante do teu altar e nos lembramos de que alguém tem algo contra nós, devemos primeiro nos reconciliar com essa pessoa e só depois apresentar nossa oferta a ti. Toca o coração do meu marido para que nada interfira no relacionamento dele contigo. Prepara meu coração com perdão nesse momento para que eu aceite o pedido de desculpa dele com a atitude correta. Afasta qualquer sentimento que exista em mim de querer que ele se sinta mal pela ofensa que cometeu. Leva embora meu desejo de castigá-lo. Ajuda-nos a esquecer todas as ofensas e a caminhar rumo às coisas melhores. Acima de tudo, quero que ele conheça a tua misericórdia e seja capaz de prosperar de todas as maneiras. Oro, em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar esses capítulos de leitura do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy O. Martin.